Bom, Thales, a gente, nesse segundo bloco, vai caber a mim, mas eu vou já peço desde já a sua ajuda, responder a seguinte pergunta: qual o problema de o Congresso não ter cumprido decisão do Supremo sobre as emendas? Pois bem, por que que a gente está perguntando isso, né? Pelo seguinte, na decisão do Flávio Dino, que foi ratificada pelo plenário do Supremo hoje, né? Começou ontem, acho que mas a votação só terminou hoje. Está escrito explicitamente o seguinte, para não dizer que eu estou inventando, tá? Então, diz lá o Flávio Dino na decisão dele. Quanto ao cumprimento do item D do acórdão da barará, 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 sobre emenda de relator, né? Autorizo a execução dos restos a pagar, que foi o que aconteceu hoje, né? Desde que, e aí esse desde que está em caixa alta, está em letra maiúscula, que é para ressaltar o que precisava ser feito em contrapartida ou antes disso. O ordenador de despesas, ou seja, o órgão responsável pelo gasto, em conjunto com o órgão de controle interno, que no caso do governo federal é a CGU, Controladoria Geral da União, verifique formalmente que o portal da transparência, que é onde são publicados os gastos do governo, que é um site mantido pela CGU, contém o nome do parlamentar autor da indicação. Ou seja, porque são aquelas emendas ainda, esses restos a pagar, se referem às antigas emendas RP9, chamadas emendas de relator, que tinha aquela sacanagem que vem do governo Bolsonaro. Bolsonaro, que era você pede num bilhetinho informal para o relator do orçamento, ó, me faz uma emenda aí para tal lugar, e aquilo não tem nenhum documento oficial provando. E o relator assumia a autoria, mas obviamente quem ia colher os frutos era o deputado que mandou o bilhetinho, né, que tinha pedido o dinheiro. Então, o que está escrito explicitamente na decisão do Flávio Dino, ratificada pelo plenário do Supremo, é que o órgão que executa a despesa e a CGU verificassem se tinha sido informado o nome do autor na prática da emenda, é, sendo vedado que figure como substituto do relator, né? Que era como eles acobertavam o negócio. Bem como o nome dos beneficiários finais. Porque essas emendas, elas iam lá para um caixa da prefeitura sem dizer para que ia ser feito, né? Então, está explícito na decisão do Dino. E é desde que isso foi descumprido. O resultado, assim, primeiro que eu não sei aí o imbróglio jurídico no que isso daí vai dar. Porque os caras pagaram 8 bi sem que tenha tido autorização do Supremo. A AGU pode falar o que quiser. Se tivesse sido cumprido, a própria AGU não teria contestado junto ao Supremo justamente esses itens. Foi justamente isso que a AGU contestou, só que ela mandou pagar sem que tivesse a resposta à contestação que ela fez. Então ela passou um recibaço de que o negócio está sendo pago sem que tenha sido cumprido o requisito que o Supremo impôs. De duas, uma aí, Thales. Ou estão descumprindo uma decisão do Supremo, isso vai ter consequências, ou tem um acordo tácito e o Supremo vai entrar de férias sem olhar esse negócio. Né? Né? O que é Não tem mais outra provável? possibilidade. Você O que é consegue mais enxergar provável? uma terceira possibilidade? Porque a contestação da AGU é literalmente isso. Hum. Os itens que estão sendo contestados são, olha só, é aquela pergunta que você me fez lá no começo do programa, eu pedi para não responder para poder falar agora. A AGU contestou a exigência de um plano de trabalho com aprovação do executivo para o pagamento das emendas PIX, a identificação nominal dos parlamentares que solicitaram
as emendas através das emendas de relator e das emendas de comissão, que também é outra malandragem, que as de relator caíram, mas as de comissão continuaram com o mesmo esquema. A comissão temática XY assumia que era dela, mas não dizia qual era o parlamentar que tinha pedido aquele dinheiro. E a regra Isso. estabelecida para corrigir o valor das emendas parlamentares a partir de 2025. Tudo bem, mas essa segundo item que ela está contestando já não foi cumprido agora. Então, É. é essa a consequência. A consequência é que acabei de entrar no site da CGU, que é, por sinal, fez um belo trabalho e remodelou todo o site do Portal da Transparência na parte de emendas para mostrar como o dinheiro está sendo gasto, onde está sendo gasto, quem mandou pagar, para quem vai receber. Só que essas informações das emendas de relator e das emendas de comissão continuam não aparecendo lá. E não estão aparecendo lá porque a CGU não recebeu essas informações, porque o Congresso não mandou. Então, assim, os caras estão descumprindo uma decisão do Supremo, mas pagaram. E, com isso, talvez consigam aprovar os cortes dos outros 30 bi para 2025 e mais 40 bi para 2026. Vamos ver, né? Mas Você conhece a a história da moral da pasta? história é essa, que nós, sociedade, continuamos no escuro. Exatamente. Você conhece a história da pasta de dente, né? O cara, Depois que sai do tubo, né? não volta, né? Não volta Não tem nada mais difícil do que fazer a pasta voltar para dentro do tubo. do tubo. Então, Não, manda, pagaram. não tem mais como, né? Porque uma coisa é empenhar. E aí tem uma malandragem, né, Thales? Pelo seguinte: se fosse empenho, você podia cancelar um empenho. O dinheiro não trocou de mão. Tá lá onde tá no caixa do tesouro, entendeu? Agora, pagamento aí sim é a pasta de dente saiu do tubo. Vai falar, ô empreiteira, vem cá, devolve aquela grana. Não vai devolver. Não vai E o devolver. gestor pode dizer: não, eu fiz isso porque a CGU tem A força. AGU mandou. A AGU tem força executória. Então, se ela falou que pode, pode. Eu fiz. Exatamente. A gente não sabe responder hoje se teve acordo com o Supremo ou não teve. É, Se não teve, alguém vai pagar por isso juridicamente. Se ninguém pagar por isso juridicamente, aí, né, se não teve acordo prévio, vai ter acordo pós-fato, né? Porque, em tese, alguém devia responder por isso, né? é. Mas, enfim, é o preço de se fazer política, né? Nessas condições que a gente tá vendo as coisas acontecerem, né? Pelo bem do Agora, país. exato. Não, mas é uma discussão interessante, né? Porque ontem você contou. Até o Ciro Nogueira, presidente do PP, estava entusiasmadíssimos com os cortes, né? PP, partido do Arthur Lira, partido do Ciro Nogueira, como você contou, né? Ex-ministro do Bolsonaro, um bolsonarista, etc. Todos eles, agora a gente entendeu, né? Olha, o Congresso quer, o Executivo quer, o Supremo quer, o mercado quer. Todo mundo quer resolver esse problema aí dos cortes de gastos. Muito embora achem que não vai resolver o problema do orçamento eternamente, mas resolve por 2 anos. Então, Uhum. vai ser feito. Exato, né? Foi feito. É, A enquete já está no ar para saber quem respondeu melhor a pergunta do primeiro bloco, tá? Então, quanto custou ao governo o acordo com o Arenão para aprovar cortes de gastos ao Congresso? A resposta do Thales foi: governo jura fidelidade ao Congresso, pagando 7,8 bi em emendas. Resposta do público, já arredondou: 8 bilhões, queria ver o mercado fazer pressão para cortar esse gasto. Não fez, não fará. É, o Thales, agora, falando sem tirar onda em cima, você acha que de fato eles vão conseguir aprovar todos os cortes do jeito que o governo mandou? Ou ainda vai caber negociação, vai ter choro e vela, vai ter mais pagamento de emenda? Como Não é que sei se é? vai ter pagamento de emenda, mas acho que negociação é inevitável. É inevitável porque é da natureza do Congresso, né? O Congresso é uma casa de negociação. Então,
lá vai negociar. Agora, eles Uhum. vão negociar o quê? No mínimo, negociar novos termos ali de corte de gastos. Ao invés de cortar aqui, vamos cortar ali, etc. Mas o que o Haddad tem dito ao Congresso é: tem que ter os 70 bi nos 2 anos. Alguma coisa Sim. vai ser dentro disso, na minha opinião. Uhum. Tá certo. Eu acho que faz sentido, né? Já custou 8 bi, talvez Ah, custe ainda mais um pouquinho, vamos, ou mais um pocão, não sabemos, mas é por aí que vai, né? Bom, então a minha síntese para esse segundo bloco, deixa eu ver se eu me lembro aqui, é: Congresso leva 8 bi, sem dizer nome de autores nem destino de emendas. Esse é o preço da, do acordo para aprovar o corte de despesas pelo Congresso.